Bom, vou dividir na parte econômica e na parte ambiental, né? Em primeiro lugar, o ministro está no seu papel de vender otimismo sobre a economia brasileira. Nesse aspecto, ele poderia até dourar mais a pílula. Eu acho que ele usou de parcimônia. Ali a previsão dele é muito realista. A economia brasileira tem tudo para crescer 2,5% esse ano, ou até mais, se as reformas andarem. Essa é a grande condição, né? O ministro Paulo Guedes, eu conheço de longa data, ele é muito bom em metáforas. Essa imagem do Brasil como uma grande baleia em que o governo Bolsonaro estaria tirando os arpões, né, que são a burocracia, o custo Brasil, tudo aquilo, né, que emperra, de certa forma, o nosso desenvolvimento, é uma imagem muito boa, né, simplifica para a gente compreender melhor o que está acontecendo. Ele uma vez usou em uma outra palestra uma metáfora tão boa quanto que o Brasil é um sujeito que tem duas bolas de chumbo, uma em cada perna, né, que é exatamente essa questão da carga tributária pesada e tudo mais, o custo Brasil, né, a taxa de juros alta, e está amarrado numa camisa de força, que é a burocracia asfixiante, enquanto que o governo grita, corre, que a China vem aí. Quer dizer, não dá, né? Então, de fato, esse é um governo que vem praticando mudanças na direção correta, né, liberalizando mais a economia, revogando normas burocráticas e tirando o Estado um pouco mais do cangote do empreendedor, que é quem cria riqueza, como o próprio presidente Bolsonaro já disse. Então, nesse aspecto econômico, perfeito, o ministro está vendendo o peixe do Brasil e com fundamento. É isso mesmo, vai na direção certa. Sobre a questão ambiental, eu entendo que ele ali está dando uma cutucada nessa turma hipócrita e ao falar que a pobreza é o inimigo do meio ambiente, ele tem muita razão, sim, né? Em primeiro lugar, porque lembra que a causa ambiental, do jeito que é vendida hoje, que virou praticamente uma seita religiosa, com esse alarmismo todo, com a linguagem de que tem hereges, negacionistas, uma coisa bem religiosa, né? Isso é um luxo dos ricos hipócritas que já desmataram suas florestas. Então, esse é o primeiro ponto que ele deu uma alfinetada ali para lembrar que meninas como Greta Thunberg, que nunca conheceram de perto a pobreza, podem se dar o luxo de virar celebridade de uma forma um tanto esquisita e sintomática dos tempos sombrios em que vivemos. E o outro aspecto é que lembrar que desenvolvimento não precisa caminhar na contramão de proteção do meio ambiente, é verdade, mas hoje em dia, da forma que virou o movimento ambiental, muitas vezes sim, representaria um fardo enorme aos países em desenvolvimento. Isso é inegável, né? Basta ver quais são as soluções propostas, e muitas vezes essa turma ambientalista nem quer falar das soluções, quer ficar só apontando dedos, tipo uma Greta, uma coisa de adolescente, mas quando você pressiona e fala, ok, o que você propõe? Quando não parem de emitir qualquer CO2, né? Como a menina lá, terraplanista, praticamente sugeriu, né? Que, aliás, parênteses, quem leva a Greta Thunberg a sério não tem o direito de ridicularizar terraplanista. É a mesma coisa, né? Ou alquimista. Mas quando você vai por essa linha de cobrar soluções práticas, e quando não é uma aberração dessa natureza, é o quê? É um grande projeto sempre de governo centralizador global, que vai sim, de alguma forma, inviabilizar praticamente o livre mercado e a globalização. É disso que se trata. Não é à toa que a fala do presidente Trump também foi nessa direção, falando contra os profetas do caos, do apocalipse, que sempre vendem medo, incutem medo para pedir mais poder e controle sobre nossas vidas e as economias, o que engessaria o crescimento e o desenvolvimento econômico. O progresso todo capitalista é fruto de uma mão invisível, né, de uma ordem espontânea, para usar Adam Smith e Hayek, dois liberais conhecidos. Não é fruto de clarividência estatal e planejamento central, como querem os ambientalistas. Então, nesse aspecto, o ministro está dando uma cutucada para lembrar, pobreza é um problema muito maior para o meio ambiente, primeiro porque o pobre está preocupado com outras coisas, não pode dar o luxo de se preocupar com a causa ambiental. E segundo, até porque ele não falou isso, mas está implícito, o problema ambiental causado pela miséria é muito mais relevante, ou deveria ser, do que essa paranoia com o aquecimento global. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. 6 mil pessoas morrem por ano de doenças como disenteria. Isso é muito mais grave do que falar em aquecimento global. Então, eu acho que nesse aspecto o ministro está certo, e está certo na parte econômica e na parte ambiental. A fala do ministro Paulo Guedes é defensiva e se antecipa a críticas que ele sabe que vão vir, porque esse ambiente é hostil e dominado justamente por hipócritas. Então, veja, eu não acho que o ministro tenha que tocar violino ou bater tambor.
mas ele também não precisa dançar de acordo com a música tocada por uma orquestra cuja maestra é ninguém mais, ninguém menos do que Greta Thunberg. Ela é a grande sensação desse evento. Como é que pode ser levada a sério essa pauta ambiental onde Greta Thunberg é o ícone? Então, a Austrália vai ser alvo dos mesmos tipos de ataque que o Brasil, com incêndio muito maior e tudo mais. Então, Macron vai dar o tom, vai dar o ritmo da música que o governo brasileiro vai ter que dançar. Quer dizer, eu acho que está mais é que certo em dar uma esfregada na cara dos hipócritas que querem justamente usar essa narrativa ideológica, religiosa, né, que reverencia Gaia e não liga para fatos científicos, apesar de falar em nome da ciência, da pseudociência, alarmista e tudo mais. Eu acho importante esfregar um pouco na cara, porque vão usar essa narrativa justamente para dificultar negócios com o Brasil. E a gente tem que virar e falar assim, ó, calma, muita calma nessa hora. Vocês estão querendo deixar de investir num país por conta de Greta Thunberg, de Macron, de hipócritas e alarmistas e profetas do caos? Vamos falar sério aqui. A mensagem do Paulo Guedes, inclusive, que finalizou falando não existem soluções fáceis para problemas complexos. Eis uma frase óbvia, uma verdade, uma obviedade ululante que pode ser dita num lugar desses, porque justamente é um lugar dominado por adultescentes. Então ele está falando o seguinte, vem cá, vamos falar sério, a única mensagem para adultos ali veio do presidente Trump e do ministro Paulo Guedes. O resto quer ouvir Greta Thunberg. Então, se você for deixar Greta Thunberg pautar a sua narrativa e o seu discurso, aí é melhor nem ir para Davos. Aí o presidente Bolsonaro é que está certo.